Seja bem-vindo ao canal A Voz do Atalaia. Antes de iniciarmos o nosso estudo, peço que possa se inscrever no canal e que possas ativar no sininho para ajudar o canal a desenvolver e essas mensagens possam chegar a mais e mais pessoas. O tema do nosso estudo é Vivendo nos Dias de Noé. Este será o tema que irá nos guiar durante o nosso estudo. Gênesis capítulo 6, verso 1 e 2 diz o seguinte: Então, quando a humanidade começou a se multiplicar sobre a face da terra e nasceram muitas mulheres, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes e escolheram para si aqueles que lhes agradaram aos olhos. Agora, com a multiplicação dos seres humanos após a expulsão de Adão e Eva do jardim, a humanidade começou a se multiplicar e a Bíblia diz que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes aos seus próprios olhos. Agora, quem são os filhos de Deus referidos no texto? São a descendência de Sete. A descendência de Sete era a descendência que andava nos caminhos de Deus, que queria um relacionamento com Deus, guardava os mandamentos de Deus. Agora, a descendência de Caim era a descendência rebelde, que não queria saber nada de Deus, estava mais envolvido à idolatria, fazia tudo o que desagradava aos olhos de Deus. Agora, a descendência de Sete se envolveu com a descendência de Caim. Agora, a descendência de Sete, que são os filhos de Deus, viram que os filhos de Caim, ou seja, a descendência de Caim, era bela aos seus próprios olhos. Agora se envolveu com a descendência de Caim, que são os filhos dos homens. E nesse caso, deixaram de fazer o que era bom perante os olhos de Deus. Gênesis capítulo 6, verso 5 diz o seguinte: Contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra e que toda a motivação das ideias que provinham das suas entranhas eram sempre e somente inclinadas a praticar o mal. Então o Senhor entristeceu-se muito por haver criado os seres humanos sobre a terra e esse sentimento feriu profundamente o seu coração. Agora, quando a descendência de Sete, que é a descendência dos filhos, que são os filhos de Deus, e a descendência de Caim, que são os filhos dos homens, se juntaram, aí o mal completamente se espalhou por toda parte. Agora, no verso 6 diz que, então o Senhor entristeceu-se muito por haver criado os seres humanos sobre a terra, e esse sentimento feriu profundamente seu coração. Aí Deus ficou bastante triste. Por que Deus ficou bastante triste por haver criado o ser humano? Porque os seus pensamentos eram sempre e somente inclinados a praticar o mal. Todas as ideias que provinham do homem eram somente inclinadas para o mal. Todas as invenções eram somente para praticar o mal. Agora, a humanidade estava envolvida na idolatria, a humanidade estava envolvida na adoração de imagem, estátua, na adoração de ídolos. Todos os pensamentos do ser humano eram completamente inclinados para praticar o mal. Agora, Deus entristeceu bastante de haver feito o homem, porque o homem desobedecia ao seu Criador. O homem virava as costas para o próprio Deus. Então, Deus ficou bastante triste por haver criado o ser humano. Gênesis capítulo 2, verso 6 diz o seguinte: Declarou então o Senhor: Farei desaparecer da superfície do solo os seres humanos que criei. Agora, Deus ficou bastante triste, ele decidiu destruir todo o ser humano que ele criou. Não só o ser humano, todos os homens, os grandes animais, até os pequenos seres e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Agora, Deus ficou triste, ele decidiu destruir todo o ser humano também, tanto os animais grandes, assim como os animais pequenos. Contudo, a Noé o Senhor demonstrou a sua graça e misericórdia. Agora, Deus viu a Noé e aos olhos de Noé, e aos olhos de Deus, Noé achou graça e misericórdia perante Deus. Agora, Gênesis capítulo 6, verso 11 e 2 diz o seguinte: A terra se perverteu diante de Deus e encheu-se de violência. Deus observou a terra e viu a que ponto
de perversidade havia chegado a toda a humanidade, com suas práticas malignas. Agora o verso 11 chama a atenção dizendo que a terra se perverteu diante de Deus e encheu-se de violência. Agora significa que em todo o canto havia violência. Os homens tinham voltado as costas aos mandamentos de Deus e praticavam o que não era bom perante os olhos de Deus. Havia violações, havia feitiçaria, havia idolatria, pedofilismo, havia lesbianismo. Agora, todas essas práticas entristeciam bastante a Deus. No verso 3 diz o seguinte: então declarou a Deus a Noé: eis que darei fim a todos os seres humanos, porquanto a terra encheu-se de violência. Por causa deles, eu os destruí juntamente com a terra. Agora, Deus chamou a Noé, Deus falou com Noé. Ele deu uma mensagem de advertência a Noé que ele irá destruir o quê? Todo ser humano. A Bíblia nos diz no livro de Amós, capítulo 3, verso 7, que Deus não faz coisa alguma antes de avisar aos seus servos através dos profetas. Deus, antes de trazer um juízo, Deus sempre dá uma advertência através dos seus servos, profetas. Agora, Noé, Deus deu essa mensagem de advertência a Noé, que ele irá destruir o mundo inteiro através de um dilúvio. Ele irá destruir todo o ser humano que ele criou, assim como todos os animais que ele criou. Agora, Noé, ao ouvir essa mensagem de Deus, ele não ficou calado. Noé pregou 120 anos anunciando a mensagem do juízo, anunciando que Deus irá destruir a terra, que eles deveriam se arrepender e se voltar para Deus. Agora, Noé deu a mensagem de advertência àquele povo. Noé ouviu a voz de Deus e, em obediência, Noé construiu uma arca. Agora, as pessoas zombavam de Noé, riam-se. Eles não imaginavam que cairia uma chuva tão intensa que iria destruir o mundo inteiro, pois naquele tempo saía um vapor de baixo que regava as plantas. Eles, naquele tempo, ainda nunca tinham visto uma chuva a cair. Agora, aquele povo zombou de Noé, não quis se arrepender, não quis mudar de seus atos pecaminosos. Mas mesmo assim, Noé continuou sendo fiel em obediência aos mandamentos de Deus e a pregar e a construir a arca. Mas aquele povo zombava, comia, bebia e davam-se em casamento e praticavam idolatria, zombando de Noé, achando que Noé era um louco. Mas Noé pregava a mensagem da justiça. Mas Noé continuava seguindo a orientação de Deus, fazendo o que era bom perante os olhos de Deus. No livro 2 de Pedro, capítulo 2, verso 5, diz o seguinte: de igual modo, ele não poupou o mundo antigo, quando abateu o dilúvio sobre aquele povo ímpio. Entretanto, preservou Noé, proclamador da justiça, e mais 7 pessoas. Agora, a Bíblia diz que Noé era o proclamador da justiça. Noé pregou a mensagem da justiça. Aquele povo viu Noé pregar. Noé pregou bastante, construindo a arca. Mas aquele povo riu-se de Noé. Mas Deus destruiu aquele povo, porque aquele povo não quis ouvir a mensagem de advertência que Noé trazia. Noé pregou uma mensagem de juízo. Deus, através de Noé, chamou a atenção àquele povo que deveria abandonar o pecado e se voltar a ele e entrando na arca para que eles possam ser salvos. Mas 120 anos de pregação, somente Noé e a sua família foram salvos. Então o Senhor ordenou a Noé: entra na arca, tu e toda a tua família, porque és o único justo que observo diante de mim, no meio desta geração. Aquela geração não quis ouvir a advertência de Noé, até que se completou 120 anos de pregação e Noé terminou de construir a arca, que foi um trabalho duro que Noé fez durante muito tempo. Agora Deus deu uma orientação que Noé, e juntamente com sua família, deveriam entrar na arca para poderem salvar as suas vidas. Mas aquele povo não quis entrar na arca, rejeitou as palavras de Noé, acharam Noé um maluco. Verso 2 diz o seguinte: de todos os animais puros, também 7 pares
macho e sua fêmea. Dos animais que não são puros, tomarás apenas um casal, o macho e a sua fêmea. Agora, não somente Noé e a sua família deveriam entrar na arca, mas Noé deveria levar consigo na arca os animais. Deus deu a orientação a Noé que deveria levar na arca sete animais, 7 machos dos animais puros e 7 fêmeas dos animais puros. Agora, dos animais impuros, só tinha que levar 2 espécies, um macho e uma fêmea. Verso 4. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que eu fiz. Agora Noé, juntamente com os animais, entraram na arca. E quando eles entraram na arca, ficaram 7 dias. E aqui fora, comendo, bebendo, casando e rindo-se de Noé, porque não caía chuva. Agora o verso 8 é o seguinte: e aconteceu que os casais de animais grandes, puros, impuros, de aves e de todos os animais pequenos que se movem rente ao chão, vieram a Noé e entraram na arca, exatamente como Deus já havia orientado a Noé. Agora, o mais incrível é que os animais entraram na arca organizados, e os animais não foram levados por Noé. Noé não foi atrás dos animais. Os animais vieram sozinhos, entrando na arca. Agora, foi uma grande pregação para aquele povo, vendo os animais de uma maneira organizada entrando na arca. Mas mesmo assim, aquilo não chamou atenção àquele povo, que a destruição vinha. Os animais foram obedientes, mas o homem foi desobediente. Verso 10. Passados 7 dias, desabaram as grandes águas do dilúvio sobre a terra. Depois de 7 dias, depois que Noé entrou na arca, Deus fechou a arca e começou, e veio o dilúvio. Aquele povo foi completamente destruído. Quando eles se riam de Noé, quando ele pregava, quando ele construía a arca, e quando ele entrou na arca, agora eles já se encontravam com tamanha agonia. Eles batiam na arca, eles camavam, eles tentaram subir nas grandes montanhas para salvar as suas vidas. Mas a Bíblia nos diz que veio um dilúvio que cobriu todas as montanhas e todas as árvores, toda a plantação foi completamente destruída. Aquele povo não quis ouvir a advertência de Noé. Eles zombavam, mas quando veio o dilúvio, se encontravam em grande agonia. Gênesis capítulo 7, verso 21 e 22. Pereceram então todos os seres vivos que se movem sobre a face da terra, aves, animais domésticos, feras e todas as pequenas criaturas que povoam a terra e todos os seres humanos. Morreu tudo o que tinha um sopro de vida nas narinas, isto é, tudo o que estava vivo sobre a terra e firme. Agora, aqui nos mostram que tudo foi destruído. Os seres humanos foram destruídos, e as plantações foram destruídas, e os animais também foram destruídos. Apenas algumas espécies de animais foram preservadas para manter a espécie, mas o restante foi tudo destruído. Essa foi a triste história dos antediluvianos que se rebelaram contra Deus, que permaneceram no pecado, não quiseram mudar quando viram a mensagem de advertência dada por Noé. Agora, no livro de Mateus, que é o capítulo 24 de Mateus, que nós encontramos as profecias duplas, que a primeira profecia se cumpriu no ano 70, na destruição de Jerusalém. Agora, lá nós encontramos as profecias, não é? As profecias relacionadas à vinda de Jesus. E o Jesus Cristo relaciona a sua vinda como os dias de Noé. Assim como a humanidade vivia nos dias de Noé, e assim como a humanidade nos tempos de hoje, nesse tempo do fim, irá viver pouco antes da vinda de Jesus Cristo. No verso 37 diz o seguinte: como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Agora, o Filho do Homem que está sendo referido aqui é Jesus Cristo. Ele diz que como aconteceu nos dias de Noé, assim também dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Agora, o que se fazia no tempo de Noé, ou como o povo vivia no tempo de Noé?
Porque nos dias que antecederam ao dilúvio, o povo levava vida, comendo, bebendo, casando-se, oferecendo-se em matrimônio, até o dia em que Noé entrou na arca. Agora, aquele povo, quando Noé pregava, quando Noé dava uma mensagem de advertência, aquele povo ria-se de Noé, aquele povo comia, bebia e não queria dar ouvidos a Noé. Jesus diz que a sua vinda será igualzinho como foi nos dias de Noé. Poucas pessoas se salvaram, somente 8 pessoas. Assim como será nesses últimos dias, poucas pessoas serão salvas. Por quê? Porque hoje o mundo é advertido sobre a destruição futura que está por vir. No passado, a terra foi destruída por um dilúvio, por águas. Agora, no futuro, a terra será destruída por fogo. Agora, poucas pessoas, quando são pregadas o breve retorno de Jesus, zombam da palavra de Deus e zombam do próprio Deus. Estão na idolatria, na feitiçaria, estão relacionados no homossexualismo, lesbianismo, todas essas práticas repugnantes que estão entristecendo a Deus. E as pessoas nem notaram até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. As pessoas não notaram que as suas vidas estavam prestes a terminar na terra. Eles comiam, bebiam e davam-se casamento. E Jesus Cristo, no verso 38, diz o seguinte: porque nos dias que antecederam ao dilúvio, o povo levava a vida comendo, bebendo e casando-se. Agora, eles comiam de uma maneira demasiada. Comiam não para dar glória a Deus, bebiam não para dar glória a Deus. Os casamentos eram ilícitos, julgo desiguais. Os filhos de Deus se relacionaram com os filhos dos homens, ou seja, com os filhos de Satanás, se relacionaram com a descendência de Caim. Agora, casamentos ilícitos, homossexualismo, lesbianismo, havia nos tempos passados, é o que nós estamos a presenciar hoje. Homem vive para comer, não come para viver, mas vive para comer. Come de uma maneira que desagrada a Deus. Até come o que Deus disse não é comida. Deus estabeleceu a lei da saúde para o bem-estar do homem, mas o homem viola até os princípios da lei da saúde. É por essa razão que a humanidade sofre por várias doenças, pois a doença é a resposta da violação da lei da saúde. Agora, Lucas nos diz que Lucas capítulo 17, verso 26 diz o seguinte: pois assim como aconteceu nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. As pessoas viviam comendo, bebendo, unindo-se em matrimônio e sendo prometidas em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Então sobreveio o dilúvio e os destruiu. Agora, no verso 26 deixa bem claro: pois assim como aconteceu nos dias de Noé. Agora, o que se fazia nos dias de Noé? As pessoas viviam comendo, glutonaria, bebedeira. Viviam comendo, bebendo, unindo-se em matrimônios ilícitos e sendo prometidas em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Não há nenhum problema em casar, mas o casamento deve ser de acordo com a Bíblia, deve seguir os parâmetros bíblicos, deve seguir a palavra de Deus. Quando um casamento, um matrimônio segue os princípios bíblicos, é uma bênção, mas quando não segue os princípios bíblicos, é uma maldição. Agora as pessoas viviam comendo, bebendo, em festa, em bebedeira, em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Agora, nesses últimos dias, é que nós estamos a presenciar festas, eventos idólatras, bebedeira, matrimônios ilícitos, matrimônios que desagradam a Deus, pedofilia, muitos e tantos pecados repugnantes que a sociedade está a aceitar. Mas quando a sociedade é advertida com a palavra de Deus, vira as costas para o próprio Deus. É o que nós vemos hoje. O homossexualismo, nós vemos a sociedade aceitar o homossexualismo, lesbianismo. Pessoas bebem, riem-se, zombam de Deus, zombam do seu próprio Criador. Além de zombarem do próprio Deus, também zombam dos mensageiros de Deus que trazem a mensagem de advertência. Assim como Noé foi zombado quando ele pregava, hoje também as pessoas zombam quando as pessoas pregam sobre Jesus. As pessoas zombam quando as pessoas pregam sobre a lei de Deus. As pessoas não querem saber da palavra de Deus. As pessoas só querem saber de beber, festas, casamentos ilícitos, homossexualismo. Então, as pessoas não percebem que o seu destino, as suas vidas estão prestes a terminar.
Os antediluvianos amaram tanto os prazeres terrenos que perderam a sua vida. Hoje, nós vemos pessoas mais preocupadas em comer, mais preocupadas em encher o estômago, mais preocupadas em comer de uma maneira que desagrada a Deus, a gula, a bebedeira, que está destruindo o templo do Espírito Santo. Os homens no passado destruíram o templo do Espírito Santo até que o Espírito Santo saiu daquela geração. A porta da graça se fechou para ela. Deus disse que o meu espírito não permanecerá para sempre com o homem, visto que ele é mau. E os seus dias será 120 anos de pregação que Noé pregou, até que o Espírito Santo saiu daquele povo. Agora, hoje nós vemos pessoas envolvidas na bebedeira, se empanturrando com comida, destruindo o templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo está se retirando, pouco a pouco, dessas pessoas. E essas pessoas não sabem que o seu destino está caminhando para o fogo. Uma advertência Jesus Cristo nos deu no livro de Lucas, capítulo 17, verso 32. Lembrai-vos da esposa de Ló. Agora, a esposa de Ló amava mais as coisas da terra, que ela perdeu a sua própria vida. Agora, hoje, muitas pessoas, por amarem as coisas da terra, por amarem os prazeres ilícitos daqui da terra, por amarem as coisas materiais, assim como foi com a mulher de Ló, que perdeu a sua vida. Muitas pessoas perderão as suas vidas. Deus tinha dado uma orientação que eles não podiam olhar para trás quando Sodoma e Gomorra fosse destruída, quando caísse fogo. Mas a mulher de Ló olhou para trás e perdeu a sua vida. Jesus Cristo nos dá uma orientação que o caminho é para frente, nós devemos seguir para frente, mas muitas pessoas que hoje estão seguindo a palavra de Deus, mas estão voltando para trás, voltando para o pecado, voltando a praticar as práticas ilícitas. Assim como a mulher de Ló olhou para trás, muitos estão voltando para trás sem saber que estão a perder a vida. Além de perder a vida, estão perdendo a salvação. Então Deus nos dá uma orientação. Lembrai-vos da mulher de Ló. A mulher de Ló perdeu a vida. Uma das coisas que lhe fez perder a vida é por amor às coisas materiais, é por amor às coisas do mundo. E falta de desobediência, falta de submeter à palavra de Deus. Taxativamente, como foi com a mulher de Ló, o destino de muitos será semelhante à mulher de Ló. Então Jesus Cristo diz, lembrai-vos da mulher de Ló. Não podemos seguir o exemplo que é da mulher de Ló. Lucas 21, versos 34 e 32. Jesus Cristo nos dá uma advertência. Tendo cuidado de vós mesmos para que jamais vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da libertinagem, da embriaguez e das ansiedades desta vida terrena. E para que aquele dia não se precipite sobre vós de surpresa como uma armadilha. Agora, Jesus Cristo nos chama para que nós possamos ter cuidado, que a sua vinda não seja, que a sua segunda vinda não seja como uma armadilha, que a sua vinda não nos apanhe de surpresa, preocupado com as coisas da terra, preocupado em realizar as coisas da terra e não se preocupamos em se preparar para lhe receber. Ele nos chama a atenção. Se Jesus Cristo nos chama a atenção, é que significa, se nós não vigiarmos, seremos pegos desprevenidos. A vinda de Jesus só será como ladrão para aqueles que não se preparam. Assim como aquele povo foi pego de surpresa, porque não quis se preparar, negligenciou a preparação, os antediluvianos, hoje também muitos serão pegos de surpresa. Verso 36. Vigie, portanto, em todo o tempo, orando para que possais escapar de tudo que está estes eventos que estão para acontecer e apresentar-vos em pé diante do Filho do Homem. Jesus Cristo diz que nós devemos vigiar. Vigiar engloba o estudo das Escrituras. Jesus Cristo diz no João 5, verso 39, vós examinais as Escrituras por cuidar e ter a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Agora, Jesus Cristo nos chama a vigiarmos estudando a palavra de Deus, porque há muitos e tantos falsos profetas e falsos cristos que têm surgido aqui na terra para enganar as pessoas. Mateus 24, versos 24. Ele diz, vigiai, orai sempre. E Jesus Cristo diz, orai para que não caia em tentação. Se nós não orarmos, iremos cair em tentação. Então nós devemos vigiar, nos preparar, porque a nossa salvação está mais e mais perto. Jesus Cristo está às portas. Apocalipse 1,
Verso 7 diz o seguinte: eis que vem em cima das nuvens, e todo olho o verá, inclusive aqueles que ultrapassaram. Assim será. Amém. Breve Jesus Cristo voltará. Breve Jesus Cristo retornará. Agora, Jesus Cristo nos dá uma advertência que nós devemos nos preparar para que nós possamos lhe receber. Jesus Cristo não quer que a sua vinda nos apanhe de surpresa, mas se nós negligenciarmos o preparo, a santificação, a sua vinda será de surpresa. Paulo diz uma coisa no livro de Hebreus capítulo 9, verso 28. Assim também Cristo morreu uma vez como uma oferta pelos pecados de muitos, e ele virá de novo, porém não para tratar dos nossos pecados novamente. Dessa vez ele virá trazer a salvação a todos quantos estão pacientemente à sua espera. Paulo diz que Jesus Cristo veio da primeira vez, no livro de Hebreus 9, 28. Quando ele veio da primeira vez, ele veio tratar dos nossos pecados, veio morrer por causa dos nossos pecados. Ele virá da segunda vez, mas não virá para tratar dos nossos pecados, mas para trazer a salvação a todos aqueles que estão pacientemente à sua espera. Quem são esses que estão pacientemente à sua espera? Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm um testemunho de Jesus. Ou seja, aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Agora, os santos são aqueles que permanecerão fiéis na obediência aos mandamentos de Deus e permanecerão fiéis a Jesus, terão a fé de Jesus. Estes são os santos. A palavra santo significa separado, que vão se separar das práticas abomináveis do mundo, mas sim para se unir ao povo de Deus e para andar e seguir os passos de Jesus. Jesus disse no livro de João, capítulo 14, que nosso coração não precisa estar perturbado. O que nós devemos fazer é crer em Deus e crer nele. Na casa do Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, ele nos teria dito. Ele irá preparar morada. E quando tudo estiver pronto, ele virá nos buscar. Breve Jesus Cristo virá. Maranata, Cristo vem. Então nós devemos nos preparar para a volta de Jesus. Vamos levar o evangelho avante e vamos nos santificar, pois Jesus Cristo está às portas. Essa mensagem que eu traria, uma mensagem de advertência que eu trago para ti e para mim, para que nós possamos estar preparados, vivendo em vigilante, pois breve Jesus Cristo voltará. Termino aqui fazendo uma oração. Senhor Deus que habita nas alturas, nós não queremos ser pegos de surpresa quando o teu Filho amado vier em cima das nuvens. Nós queremos nos preparar para receber a Jesus Cristo. Permita que teu Santo Espírito possa nos guiar e possa nos ajudar a obedecer e a colocar em prática a palavra de Deus. Não permita, Pai, que a pessoa que está ouvindo esse estudo, Pai, que a vinda de Jesus Cristo lhe apanhe desprevenido, mas permita, Pai, que ele possa se preparar para receber a Jesus. Tirai da nossa vida, Pai, tudo o que nos impede a nos preparar para receber a Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Se você gostou dessa mensagem e achou essa mensagem muito importante, compartilhe com seus amigos para que eles possam também aprender e que possam se preparar para o breve retorno de Jesus. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.